Paz do Senhor, meus irmãos, muito bom dia. Estou passando aqui hoje agora para estar fazendo o nosso segundo vídeo, né? Como prometido. E o título desse vídeo será Quem é Jesus, tá? Então, da mesma forma que a gente fez o primeiro vídeo dizendo quem era o Espírito Santo, nesse vídeo a gente vai estar elencando 3 pontos, tá? E com esses 3 pontos eu vou estar falando sobre eles ao longo do vídeo. Espero fazer de forma bem resumida, mas pela pesquisa eu acho que vai ser um pouquinho mais longo do que o primeiro, beleza? Então vamos lá. Ponto número 1. Jesus Cristo é o Messias prometido e aguardado pelos judeus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, Jesus Cristo ele é 100% homem e ao mesmo tempo ele é 100% Deus. Em terceiro ponto, que será o último, né? Jesus Cristo, ele é Deus, ele é o Senhor. Ele não é apenas um professor de moral, ele não é apenas um filósofo, ele não é apenas um homem influente. Ele é Deus. Amém? Então agora a gente vai lá para o primeiro ponto. Danilo, o que é o Messias? Entendeu? O que é o Messias? O Messias ele é um personagem principal do judaísmo. Os judeus, desde Gênesis, entendeu? Desde Gênesis, desde o livro da criação, eles aguardam alguém que irá redimir eles da queda de Satanás. Então o que acontece? Satanás lá veio, enganou Adão e Eva, certo? E aí tem a primeira profecia bíblica acerca do Salvador, acerca de Jesus Cristo. Que a mulher irá dar à luz e esse descendente ele irá pisar na cabeça da serpente. Isso Jesus Cristo fez quando ele morreu na cruz do Calvário. Então, Jesus Cristo, ele venceu a morte através da sua morte e ressurreição. E qual é o problema hoje assim, para o judaísmo e Jesus? Os judeus eles aguardam um Messias humano, um Messias militar. Tanto que você vai ver, biblicamente falando, na hora que Jesus está entrando na cidade de Jerusalém, em cima do jumentinho, cumprindo a profecia, que começa a falar Hosana, aquele que vem em nome do Senhor, começam a jogar o ramo das palmeiras, eles estão pensando que Jesus Cristo ele vai tomar o reino naquele momento, ele vai expulsar os romanos naquele momento. Entretanto, o que Jesus Cristo ele fala lá quando ele está perto de ser crucificado? O meu reino não é esse. O meu reino, ele é do céu, entendeu? Então Jesus Cristo ele é o Messias aguardado, mas o que acontece? Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas todos aqueles que o aceitaram, eles deu-lhe o privilégio de serem chamados filhos de Deus, a saber, aqueles que creem em seu nome. Então Jesus Cristo veio para os judeus não receberam, mas todos quanto receberam, ele deu o privilégio de ser filhos de Deus. Amém? Depois, gente, a gente pode estar passando as referências das profecias. Existem profecias acerca de Jesus Cristo em Gênesis, em Isaías, com Abraão, lá quando ele foi matar Isaac, em Malaquias, sabe, Isaías 7, Isaías 9. Então tem várias, tem profecias até acerca de João Batista, que seria aquela voz que clama no deserto anunciando o caminho do Senhor. Entendeu? São 2 profecias acerca de 2 personagens que já vieram aqui na Terra. Número 2, 100% homem, 100% Deus. Na minha pesquisa aqui, eu peguei apenas algumas heresias que teve tentando entrar no cristianismo nas primeiras eras, né? Eu não vou falar todas porque senão o vídeo já vai ficar muito longo, tá? Mas, por exemplo, existiam os ebionistas, que o que eles acreditavam? Que Jesus Cristo ele era apenas 100% homem. Ele era o novo Moisés. Ele era um homem sujeito a padecer, entendeu? Ele não era divino. Esse era o ebionista. B. Adocionismo. O que o adocionismo ele ensinava? Que Jesus Cristo, ele foi um homem que passou nos testes de Deus. E daí ele foi adotado na hora ali que ele foi batizado nas águas. E a partir daquele momento ele entrou na Trindade. Então ele foi adotado, ele não era Deus. Ele não acreditava que Jesus existia
antes daqui da terra. E eu vou falar sobre isso rapidinho. Se você for ver o livro de João, ele vai falar assim: e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O que acontece? Jesus Cristo, ele é o Deus encarnado em homem. Ele já existia no céu, mas ele encarnou aqui na terra como homem. E o que acontece? O corpo dele não é um receptáculo que estava esperando ali para chegar a divindade de Cristo. Não, dentro desse corpo tem a plenitude da humanidade, 100% homem, e tem a plenitude da divindade, 100% Deus. O docetismo, ele explicava que a matéria era má. Tem gente que acredita nisso até hoje, né? Não, tudo que é carne não presta, o espírito é o certo. Não, gente, nós temos que preservar o nosso corpo aqui na terra, porque Jesus Cristo, não é que a matéria dele era má, ele continua com o corpo, mas o corpo dele foi glorificado, assim como nós seremos também no arrebatamento da igreja. Entendeu? Então não é tudo que é matéria ruim, carne é malvada, coisa do inferno. Não. Isso daí é heresia, tá? E terminando, tem o monofisismo. Ele dizia assim: dentro de Jesus Cristo existem duas naturezas. Uma natureza que é o Filho de Deus, isso daí é divina, e existe uma natureza que é o Filho do Homem, que essa natureza é humana. Então o que acontece? Quando Jesus Cristo ressuscitou, é como se a natureza humana fosse um copo d'água que foi derramado no oceano. Então a natureza humana ela acabou e ficou só a natureza divina. Então, irmãos, tudo isso aí que eu citei para vocês é como ao longo da história da igreja teve vários e vários personagens que tentaram dizer que Jesus Cristo ou ele não era Deus ou que Jesus Cristo ele não era homem. Mas graças a Deus isso daí não suportou. Hoje nós temos a visão e essa visão ela é bíblica, que Jesus Cristo ele é plenamente homem e plenamente Deus. Ele não é um espírito, ele não é uma coisa, ele é plenamente homem e plenamente Deus. Amém? E agora o último ponto, irmãos, para estar concluindo esse vídeo, que eu acho que já está ficando longo, tá? Que é o seguinte: Jesus Cristo, ele é Deus, ele não é um professor ou filósofo apenas. E eu queria falar isso de maneira resumida com uma frase do nosso querido escritor, né, C.S. Lewis. Ele diz assim, ó: eu estou pronto para aceitar Jesus como um grande professor de moral, mas eu não aceito a sua afirmação de ser Deus. E daí C.S. Lewis escreve embaixo: não podemos aceitar este tipo de bobagem. Como pode um grande professor de moral se afirmar que ele é mesmo o Filho de Deus? Ou ele é um louco, ou ele é um lunático, ou ele é o próprio diabo que está mentindo, ou ele é quem ele afirma ser quem ele é. Ele é Cristo, Filho de Deus. A gente tem que parar de acreditar nesse negócio assim, não, Jesus Cristo foi um grande homem, ensinou bem, fez o que era certo. Não foi só isso. Ele ensinou que sem ele não há salvação. Ele ensinou que ele é o único caminho, única verdade e única vida. Ele ensinou não só uma ponta, não é só uma parte, não é só um porém. Ele ensinou tudo. A gente não pode pegar a Bíblia e falar, ó, isso aqui eu aceito, isso aqui não aceito. Daí as pessoas vão falar assim para mim: Danilo, esse Jesus bíblico não é o Jesus histórico. Irmãos, por gentileza, vamos estudar um pouco mais sobre isso. Não existe um Jesus histórico. Historicamente falando, a gente tem mais de 60 tipos de Jesus Cristo. Entendeu? Acreditemos no que a Bíblia fala para nós. A Bíblia que ela subsiste até os dias de hoje. Que ele não era apenas um homem, um carpinteiro de Nazaré, que ele falava coisas boas, ele ensinava o que é certo, ele ensinava o que era errado. Não, o zelo pela casa de Deus o consumia. A casa de meu pai, ele falava, ele era o próprio Deus. Então não vamos acreditar nisso. Ou a gente acredita que Jesus é plenamente quem ele diz que ele é, ou a gente diz que ele é um lunático ou o próprio diabo. Mas eu creio que graças a Deus aqui, nós cremos que Jesus Cristo sim é o Filho de Deus. Amém? Então eu estou chegando no final nesse vídeo. Me perdoem que ficou um pouquinho longo, tá? Mas ainda podia ficar mais longo se eu me dedicasse a ler os pontos de maneira com mais tempo cada um, né? Tá bom? Então a gente já fez o vídeo sobre quem é o Espírito Santo, chegamos em quem é Jesus, e agora o próximo é quem é Deus Pai, tá bom? Espero que vocês embarquem comigo nesse próximo vídeo,
E eu espero estar sempre melhorando, tá? Se vocês tiverem alguma dica, alguma pergunta, eu vou estar respondendo, tá bom? Deus os abençoe e fique com Deus.